vai tirar o Pedro para botar o Gabigol. Ele já tinha dado essa letra que o Pedro está precisando de tal, já botou o Bruno Henrique de centroavante e já tirou o Pedro. Com os desfalques que tem e com o futebol que não está sendo apresentado, para mim, tem vaga no time titular do Flamengo para o Gabriel nesse momento. Eu, se fosse treinador do Flamengo, botava o que eu tenho de melhor para jogar essa partida no Maracanã pela Copa do Brasil. O Flamengo precisa apresentar para si próprio e para o seu torcedor alguma coisa diferente a partir de agora. E talvez o Gabriel seja essa diferença. Se o Gabriel não for titular contra o Amazonas pela Copa do Brasil e o Flamengo tiver 20 minutos ruins contra o Amazonas no Maracanã, o Maracanã vai implorar pelo Gabriel. Torcedor do Flamengo, hoje tem Mengão, Flamengo e Amazonas pela Copa do Brasil. Bora dar uma olhada aqui das últimas informações. A provável escalação do Mengão para esse jogo de logo mais. Tem a volta do Gabigol, ele está de volta ao Flamengo. Vamos acompanhar aqui a mídia projetando essa partida de logo mais. Aproveita e já deixa seu palpite nos comentários. Se não é inscrito no canal também, já se inscreve, deixa o like para fortalecer o trabalho. Mas agora essa enrolação, bora pro vídeo, galera. Muito bem, tá aí então os personagens das praias do Rio de Janeiro, a repórter Roberta Barroso nos trouxe. Vou dar boa noite então para os nossos comentaristas e a gente já fala sobre essa volta do Gabigol, que agora está à disposição novamente do técnico Tite. Boa noite, André Kfouri. E agora, qual é o status do Gabigol? Como é que ele chega no Flamengo para jogar? Chega e vai ser titular, porque vai ter pressão para isso. Marcela, boa noite. Felipe, boa noite. Gustavo, uma ótima noite a todos. Hoje um pouco mais tarde, mas fiquem conosco. Talvez a volta do Gabriel aconteça no momento apropriado, porque o Flamengo precisa mudar, né? O Flamengo precisa encontrar o seu melhor nível e muitas vezes isso acontece com troca de jogadores, eventualmente com uma mudança na forma de jogar. Alguma coisa precisa acontecer, além daquilo que o Tite disse na última entrevista, depois da derrota para o Botafogo no Clássico, quando ele fala agora é a hora de dar um passo atrás para poder ganhar na frente, não exatamente com essas palavras. Então, o Flamengo precisa apresentar para si próprio e para o seu torcedor alguma coisa diferente a partir de agora. E talvez o Gabriel seja essa diferença, ou uma das diferenças que o Flamengo tem. Então, até uma coincidência, o fato dele estar disponível para a comissão técnica do Flamengo a partir de hoje, né? Sob efeito suspensivo, o caso não acabou. Me parece que essa é uma situação muito mais comportamental, mesmo porque o Gabriel não fez o exame de urina junto com os outros jogadores naquele fatídico dia no Ninho do Urubu, fez na hora do almoço, depois do treino, mas fez também o exame de sangue, ou seja, o Gabriel não estava dopado, a questão não é essa. Ele não queria esconder as coisas, ele se comportou muito mal, ele tratou mal as pessoas que estavam ali trabalhando, ele foi mal educado, ele foi grosseiro, ele ofendeu as pessoas, ele teve um comportamento muito reprovável, numa situação muito perigosa para ele, porque isso pode ser enquadrado, como foi, numa tentativa de fraude, e isso para um atleta é seríssimo. Então, acabei de dizer, o caso não terminou. Ele consegue um efeito suspensivo que permite que ele jogue e treine, porque ele nem isso podia fazer no clube, enquanto essa situação não percorre o seu trâmite até o fim. Mas, do ponto de vista prático para o Flamengo e para o Tite, talvez seja aquilo que o Flamengo precisa. O Gabriel é um artilheiro, o Gabriel é um ídolo, o Gabriel é um jogador que evidentemente faz falta, mesmo que o Tite até agora tenha escolhido o Pedro de maneira primordial para essa função no ataque, mas ele tem uma opção e não é todo treinador que tem o Gabriel Barbosa como opção para ser escalado. Fala, Zupa, boa noite também para você. Boa noite. E já diz a tua introdução, como é que você encara o status do Gabigol nessa volta agora para o Flamengo? O futebol é muito maluco, né? Boa noite a todos, boa noite ao Fã de Esporte. Boa noite. Tava pensando a mesma coisa. Acho que foi dia 16 de março, o último jogo do Gabriel foi dia 16 de março, faz um mês e meio. Quando o Gabriel ele é suspenso e é proibido de, inclusive, entrar no Ninho do Urubu, no Maracanã e tal, o Flamengo vivia um grande momento no Campeonato Carioca. O Tite era visto como um técnico que tocava muito bem o trabalho. O Gabriel era um cara que, naquele instante, não tinha chance de ganhar vaga, porque não havia vaga em disputa. Sim. 45 dias depois, o Tite já não faz mais um bom trabalho, o Flamengo não vive um bom momento, o Gabriel volta a ser opção e, possivelmente, a salvação. Olha, 45 dias, como
não só o status de disponibilidade do Gabriel mudou, mas o olhar sobre ele mudou porque o olhar sobre o Flamengo mudou. É muito rápido, é muito rápido. É uma notícia muito boa para o Gabriel, ele poder voltar a trabalhar, né? É uma notícia boa para o Flamengo, poder voltar a contar com o seu jogador em um momento de instabilidade. E até para o Gabriel é interessante porque o Flamengo entrou numa espiral de instabilidade que não o afetou, porque ele estava à parte disso, né? Afetou o Arrascaeta, que caiu de rendimento, afetou o Bruno Henrique, que não está jogando tudo que pode, outros jogadores que não vivem os seus melhores momentos. No Gabriel, esses jogos sem vencer no Brasileiro, na Libertadores, nele não respingou. Esse é um ponto... Pelo contrário, né? Exato. É o contrário. Esse foi o ponto positivo de ele ficar fora. Eu só acho importante que a gente não esqueça que o Gabriel não está voltando de uma lesão, né? Ele está voltando, ele conseguiu um efeito suspensivo, então ele está, por hora, retornando de uma suspensão de um ato grave que ele cometeu. Ele não estava dopado, eu acredito que ele não quis fraudar o exame, mas, como o André falou, os movimentos dele foram muito ruins e se enquadram na tentativa de fraude, que é uma falha grave nessa relação entre esporte e doping. Só para a gente não esquecer que, de alguma forma, esse caso tem que servir de aprendizado para o Gabriel. Evidente. Porque a atitude dele foi muito ruim. Sim. Não só com os funcionários, né, os aplicadores do exame, os coletores do exame de doping, mas nessa ideia de, muitas vezes, o atleta se sentir maior do que tudo, né, porque pode tudo e não pode. Então, acho importante que o Flamengo, inclusive, tenha essa noção de que esse caso tem que servir para o Gabriel ser repreendido. Não só a celebração do seu retorno, porque hoje é um dia alegre para todos eles, e acho que essa parte da punição / educação do caso, ela tem que ser grifada. Agora, a bomba, entre aspas, está na mão do Tite, né? Porque o Tite não é o técnico mais afeito a usar o Gabriel desde o princípio, ele não é a escolha principal do Gabriel, mas, dadas as circunstâncias, talvez ele seja, entre aspas, obrigado, né? Pelas circunstâncias, a olhar de outra forma para o Gabriel. E aí é interessante, a gente tem inclusive uma tela para reforçar um pouco esse debate, André, que eu jogaria para você, porque eu acho muito curioso quando o futebol apresenta alguma linha do tempo tão curta que traz essa mudança, né, que o Zupac trouxe. A gente tem Gabigol na temporada, 8 jogos, foi titular em 2, ou seja, 25%, minutos média 36,8, ou seja, ele não tem de média um tempo por jogo. 2 gols. E aí é um pouco isso. A gente vem de um Flamengo e Botafogo que uma das manchetes era o Flamengo não ter dado um chute no gol. E de um time que fica aí 2 jogos sem vencer, 3 jogos sem vencer. São 4 jogos sem vencer. E isso é não uma crise, mas é algo palpitante. E aí ele volta, como disse o Zupac, com razoável clamor a rubro-negros, inclusive entre nós na redação, dizendo que acham que ele vai ser solicitado rapidamente, prontamente, como o Salvador. Eu queria que você falasse, é isso? É o Salvador? Pode ser, né? Porque aí vai depender muito da confiança que a comissão técnica tem no momento físico do Gabriel, aquilo que ele está fazendo, ele está afastado há bastante tempo, tempo suficiente para ele perder ritmo, para ele perder, né? A coisa do contato, da sensibilidade com a bola, os tempos do jogo, etc. Mas também há jogadores que recuperam isso, resgatam esses fundamentos muito mais rapidamente do que os outros. E ele pode ser o cara certo que o Flamengo estava esperando para tentar um novo caminho nessa temporada. E tem um outro núcleo nessa série toda, né? Já levando a conversa para a dramaturgia, é o núcleo da renovação de contrato do Gabriel, né? No meio do ano, ele pode tomar uma decisão que talvez esteja tomada já na cabeça dele, talvez não. Ele pode ser o tipo de pessoa que não se planeja tanto e deixa as coisas acontecerem, como ele se sente, como está o ambiente. Então, se o Gabriel voltar e já voltar metendo medo do Zico, que fez aquela aposta com ele sobre os gols do ano e tal, a questão contratual se resolve apenas pela pressão popular. O Gabriel continua sendo o jogador do Flamengo, um ídolo da torcida, recupera o seu lugar, ajuda a recuperar esse trecho de temporada ruim para o Flamengo até agora. E isso está na mão dele. Tecnicamente, ele é muito capaz. Se essa questão de se comportar dessa forma, como se ele fosse uma celebridade
acima de qualquer coisa, né, onde já se viu e tudo mais, eu sou isso, aquilo. Se ele tirar isso um pouco da trajetória dele, embora todos conheçam a personalidade que ele tem muita chance de ser esse salvador. Eu acho que o Flamengo não... A questão do Flamengo não depende de uma pessoa, mas ele pode ajudar muito, pode mesmo. Ô Zupa, você acha que vai ter uma pressão para colocarem o Gabigol? A torcida, eu imagino que vai começar essa pressão, porque quando está um momento ruim, tudo eles querem mudar para ver se acontece algo de diferente do que está acontecendo. Então, eu imagino que a torcida vai fazer essa pressão para o Tite. Mas você acha que isso pode fazer o Tite mudar algo do que ele está imaginando para o time? Que vai existir uma pressão de fora para dentro, e fora não falo de diretoria, eu falo de arquibancada, eu não tenho nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Se o Gabriel não for titular contra o Amazonas no meio de semana, amanhã, né, pela Copa do Brasil, e o Flamengo tiver 20 minutos ruins contra o Amazonas no Maracanã, o Maracanã vai implorar pelo Gabriel. Verdade. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. E é possível que o Tite fique mais flexível a isso, por ele também entender que o time não vive um bom momento. E ter essa sensibilidade do que pode ajudar na circunstância. Então, eu acredito que talvez ele possa ficar mais sensível ao que está acontecendo ao redor, entendendo que o Gabriel pode ajudá-lo, né? Não sei se com o Pedro, não sei se no lugar do Pedro, não sei quais são os pensamentos do Tite sobre essa utilização, mas acho que essa ausência do Gabriel, com a queda de rendimento, com a volta do Gabriel no Maracanã, com o momento que o Flamengo vive, eu acho que pode acelerar o retorno dele, sim. Com culpa ou sem culpa, a gente troca de clube carioca para falar de Gabigol. O efeito suspensivo chegou, foi trazido pelo CAIS. A notícia chega hoje e para quem torce para o Flamengo, é uma boa notícia ou não? É o que eu quero debater aqui. Esse retorno do Gabigol ao gramado foi relacionado para a partida da Copa do Brasil depois de 45 dias sem ser relacionado para um jogo e falou na chegada ao Ninho do Urubu. A gente escuta agora o Gabigol depois de estar liberado por 3-0 com efeito suspensivo conseguido no Tribunal Arbitral do Esporte. Feliz de estar de volta, muito obrigado pelo apoio de todos. Como sempre, a torcida é muito importante nesse momento. Agradeço de coração, o máximo que eu posso fazer agora, e o mínimo é correr bastante e me dedicar. Tamo junto, obrigado, vamos embora, amanhã tem Mengão. Lembrando que o Gabriel não podia nem pisar nas dependências, né, de Ninho do Urubu, de Flamengo, nada que o valesse por conta da suspensão de 5-4 que tinha sido feita aqui no Brasil pelo TJD e agora está liberado para treinar e para jogar, relacionado para a partida contra o... Me fugiu, gente, o adversário do Flamengo, Amazonas na Copa do Brasil, em casa, nessa quarta-feira. Abraçou o Tite, para a gente trazer informação. O Gabriel treinou em casa, acompanhado por profissionais do Flamengo durante esses dias que esteve fora, e o Tite em um desses dias foi visitá-lo, conversou com o jogador e agora relaciona o Gabriel para a partida. Mauro, claro que eu estou brincando, pensando se é positivo ou negativo, o Gabriel sempre vai ser positivo no clube onde chegar, porque é talentosíssimo e acho que chega num momento de espaço aberto no Flamengo para chegar e jogar bola, não? Olha lá, e olha a cena, né? Todos os funcionários postaram ali para aplaudir o retorno, o Tite à frente, porque reconhecem toda a importância dele, né? Houve aquela história do presidente Landim dizer que ele ia perder um pouco de imagem caso saísse e tal, porque realmente teve uma votação, gente, dos ídolos do Flamengo. Ele está em segundo lugar, só perdeu para o Zico. Teve 9%, o Zico 16%. Então, assim, ele representa muito, sim, e é óbvio que para o Tite é uma boa notícia. Agora, se vai voltar e ser titular num jogo... Amanhã, não sei. Primeiro, eu não sei como é que está fisicamente, se vai dar tempo de avaliar, se ele vai fazer um treino hoje à tarde. Será agora? Deve estar fazendo nesse momento? Fez hoje? Não, ele foi acompanhado esse tempo todo, né? Não é que ele não... Mas uma coisa é a bola, né? Sim, ele ritmo de jogo, só vai ver o jogo. Ele estava fazendo na academia da casa dele, exercício. No campo do condomínio onde ele mora. E certamente com o preparador físico, o auxiliar ali da preparação, que ia lá dar uns exercícios para ele. Que tinha um campo no condomínio, devia chutar umas bolas, enfim, correr, mas é diferente, né, de estar jogando com o time. Você acha que se ele vai chegar e entrar, não sei que me vão querer colocar amanhã, é em casa, né? Vem de uma derrota. Tem gente machucada lá para ser poupada de novo? Uma derrota
11 da manhã, uma derrota na altitude e um empate no clássico com o Palmeiras, né? Então, mas assim, o time está com um problema de lesão, tem que muita gente... Não tem o Arrascaeta, não tem o Eric, tem esses 2 jogadores fora. Então. O Pedro, recentemente, o Tite disse em entrevista que tinha uma questão física para ser observada. Mas já foi poupado, né? No meio tempo contra o Palmeiras, foi poupado na altitude, o Pedro, né? E jogou contra o Botafogo. É que eu acho que vai além da questão de ter físico ou não ter físico. Eu acho que tem uma outra ponta para ser olhada, Pascoal, que é assim, o Tite está com 6 meses de trabalho. Se nesses 30 dias que o Gabriel ficou fora, a gente tivesse visto um encaixe no Flamengo, não, o Flamengo está jogando por música, já está com as triangulações feitas, já está entendendo o que o Tite pediu. Isso aconteceu no Flamengo nesse período? Não. Então tem espaço para o Gabriel voltar e pegar uma vaga? Posso responder com uma letra só? Que é isso? Que é isso? Vai jogar contra o Amazonas em casa? Bota o menino pra jogar, gente. Bota o menino pra jogar. Aí. Gente, fala aqui logo com o senhor que tá em casa, que torce pro Flamengo, lá pro meus amigos lá, o Felipe, o Digão, os caras ficam nervosos. Então, os caras estão nervosos. Estão querendo até ir pro Rio. Para ver. Tem gente que vai vir de longe para ver jogo do Flamengo também aqui no interior de São Paulo. Então, o Flamengo joga com o Bragantino no final de semana, então, não é isso? Tem gente que quer ver com os próprios olhos o que está acontecendo. Porque ficar de longe, às vezes o cara fala, puxa, ele não tem a certeza que ele quer ter. Então, cabe aos jogadores do Flamengo jogar melhor do que eles estão jogando. Gente, eu vou falar aqui por mim. Eu já vi time de futebol que os caras não estavam se entendendo. E não estavam nem se entendendo com o treinador. Mas os caras chegavam ali na subida do campo, não subiam, mas, gente, vamos lá, agora depende aqui dentro somos nós. Aqui dentro somos nós que temos que... Porque não adianta. O treinador pode gritar, pode brigar, pode discutir, pode fazer o que ele quiser na beira do campo, o cara tem que cumprir dentro. Se o cara não aplicar... Por exemplo, alguns jogadores do Flamengo jogaram abaixo do normal contra o Botafogo. Jogaram abaixo do normal contra o Palmeiras. Jogaram contra o Palmeiras, um querendo marcar e o outro querendo... Quase que a bola ficou no grande círculo e ninguém quis. Porque um queria para... aqui você não vai entrar, aqui você também não. Então deixa a bola aí. Então, sabe como é que é? Sim. É dessa forma. Então, isso para o torcedor do Flamengo, eu vou falar de novo. O Flamengo jogando no Maracanã tem que jogar e bem. Quando o Flamengo joga no Maracanã, ganha e não joga bem, o torcedor não vai embora feliz. Ele vai embora feliz quando o time ganha e joga bem. Aí é aquele sorrisão. Aí vai embora feliz. Essa é a chance do Flamengo contra o time do Amazonas. Nada contra o time do Amazonas. Tem 3 atrações interessantes, né? Nada contra o Amazonas, muito pelo contrário. E tem 3 atrações do outro lado. Sassá, o Jô, que resolveu voltar a jogar, e deve estrear amanhã o Dentinho, que também Rapaz! Pararam. Então é um ataque assim, interessante, né? Sim. Sassá, tudo velho, já veterano, né? E o Dentinho, acho que 35, o Jô 38, o Sassá nem sei quantos, mas enfim. Agora, não acredito, que ele vai de novo tirar o Pedro e papou o Gabigol. Agora, que o Gabigol tem que entrar nesse jogo, tem. Você acha que não começa como titular? Acho que não, vai tirar o Pedro. Porque não vai sei. botar do lado ele. Me dá as escalações dos últimos 3 jogos aí do Flamengo, por favor. Pedro e ele, aí você tira quem? Você tira ou o menino do lado direito? O Arrascaeta já tá fora, né? Mas não é função. Não, aí o De La Cruz vai jogar na... Vai jogar ali. Aí entre o Gerson e o do De La Cruz. Só pra gente dar uma olhada no que tem feito o Tite, né? Ele contra o Palmeiras. Ele coloca o Pedro no segundo tempo. O Carlinhos faz ali a estreia como titular, né? Num jogo que a gente até avaliou como talvez mais pesado para isso do que pudesse ser a estreia do Carlinhos. Bruno Henrique de um lado, o De La Cruz entra no lugar do Luiz Araújo do outro. Esse aí é o jogo contra o Palmeiras. Lembrando que o Arrascaeta tá machucado, o Eric tá machucado, o Cebolinha tá machucado.
e tem o Bruno Henrique ali para jogar de ponta esquerda. O Bruno Henrique, contra o Bolívar na altitude, jogou centralizado, porque a mobilidade para o Tite era uma coisa interessante. Também o Pedro de novo. não funcionou. O Pedro foi poupado nesse jogo, nem entrou em campo, e a gente está vendo o Lohan entrando no segundo tempo na vaga do De La Cruz, e o Vitor Hugo sai para dar lugar ao Luiz Araújo. Ou seja, esse aí é um time claramente reserva, né? Para colocar assim, o Gerson ganhando forma e tal. E de novo, agora contra o Botafogo, esse é o chamado time titular do Flamengo pelo torcedor. Não sei como é que o Tite tá vendo isso. O torcedor, inclusive, gostaria de ver o Gerson ali no meio-campo e ver uma outra formação de sistema de jogo. A gente pensando em quem tá fora. Ainda assim, Mauro, você acha que ele não começa a partida? Ó, Bruno Henrique não vai ter problema, né? Não, Bruno Henrique, até onde a gente sabe, vai Vou jogar. esquecer o negócio da minutagem, eu não sei se eles Mas estão o Bruno, olhando então, lá, eu ia falar né? isso agora, mas o Bruno Henrique jogando todas, jogou né? os 3 últimos jogos. Exatamente. Então, ele deve estar lá na listinha lá do Fábio Maceradian para falar, ó, esse aqui já está com tantos minutos. Mas nesse último time, pensando no Botafogo, se o Pedro não tem problema, se o Bruno não tem problema, o Luiz Araújo não tem problema, no lugar do Arrascaeta ele não vai entrar, deve entrar o Gerson ali atrás, joga o De La Cruz para frente, para armar o E aí o Alan entra no lugar do... Vocês estão dizendo, então, que o time do Flamengo não tem vaga para o Gabriel ser titular nesse momento, é isso? No time que o torcedor está achando que é titular e no time do Tite. Porque alguém tem que sair, gente. Então, tira o Bruno Henrique. Eu acho que nessa aí, ele Tira como já o essa Araújo. letra do Pedro anteriormente, ele vai tirar o Pedro para botar o Gabigol. Ele já tinha dado essa letra que o Pedro está precisando de tal, já botou o Bruno Henrique de centroavante e já tirou o Pedro. Então, para mim, inclusive no jogo contra o Palmeiras, para mim já está meio que encaminhada, né? A situação fica encaminhada para a volta do Gabigol. Porque, você vai dizer assim, mas ele já volta jogando? Melhor oportunidade que essa não tem. Né? Melhor oportunidade que essa, confesso para vocês Mas que acho que ele não está no time titular do Flamengo. Ele não estava, gente. Por que agora ele vai voltar estando? Justamente porque no período em que ele esteve fora, o Flamengo não funcionou. mostrou um futebol convincente. Porque é o Agora, meu ponto. deixa Se eu- o Flamengo tivesse jogando o fino da bola com o que o Tite entende que são os titulares, realmente o Gabriel ia voltar, ia sentar no banco de reservas e esperar a hora dele de entrar. Eu entendo que não é o que está acontecendo. Com os desfalques que tem e com o futebol que não está sendo apresentado, para mim, tem vaga no time titular do Flamengo para o Gabriel nesse momento. Saindo quem do time pretensamente titular? Luiz Araújo. O Gabriel já cansou de jogar atrás do Pedro de segundo atacante em outros momentos e de correr muito. Não se esqueça que nessa esse Luiz posição. Araújo está esquentando ali o lugar para o Gerson, hein? Estamos falando nos 11 titulares. Mas o Porque Pulgar... o Gerson está fora também. Porque é o Não, o Arrascaeta. Gerson já está voltando. Não, estou falando assim, daquele 11 ideal que a gente imagina que uma hora vai chegar. O Gerson vai voltar ao nível de ter que ser titular. O Arrascaeta é titular. O De La Cruz é titular. Aí a gente fala, vai sobrar quem? Não, mas O uma Araújo. coisa é o time ideal com todo mundo em condição Isso. para o Tite usar. Outra coisa é neste momento. Não, para este jogo, nesse momento, tudo bem. Né? E em que se alega ainda que há problemas físicos, com o Bruno Henrique jogando 3 jogos seguidos. A gente sabe que o Bruno Henrique tem uma questão que precisa ser olhada sempre, porque ele é um jogador de explosão e de velocidade, e ele tem uma questão de joelho ali que precisa ser olhada e analisada. O Pedro foi poupado porque parece que estava a vias de estourar, segundo o próprio Tite, tá? Eu não estou trazendo aqui nada de novo, não. É que o Tite, ou não é isso, o Tite não tem ido para a coletiva reclamar que os jogadores não têm condição física de jogar 90 minutos, Pascoal. Ele tem feito isso regularmente, né? Mas não dá para reclamar que o Flamengo não tenha peças de reposição. Se o Flamengo, pegar a última escalação do Flamengo, o goleiro tem condição de jogar. Os laterais ele pode escolher quem ele quiser. Lateral dos dois lados ele escolhe quem ele quiser. Na zaga ele tem mais do que 3, 4, tem pelo menos 4 nomes para escolher 2. Mesmo colocando um time reserva contra o Amazonas, que eu não acho que o Flamengo fará isso, porque o Flamengo sabe que precisa desse resultado, fazer um bom resultado em casa. E aí talvez na partida de volta possa entregar para esse jogo um time diferente. Eu, se fosse o Tite, colocaria os meus titulares para esse jogo contra a equipe do Amazonas. E faria valer uma máxima no futebol.
você se impõe ao adversário e você ganha respeito do adversário quando você faz gols. Quanto mais gols você fizer, mais respeitado você será pelo adversário e pelos outros adversários. Então, essa é uma máxima de futebol que o Flamengo deve exercer. Fazer gols e o máximo de gols que conseguir nessa partida ou em todas as partidas que disputar pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil. Tem faltado isso? Tem faltado. O Flamengo pode passar um jogo sem chutar uma bola no gol? Não, o Flamengo não pode passar. O melhor elenco da América Latina, que está muito acima dos outros. O Flamengo está muito acima, os outros são muito abaixo, mas o Flamengo não está exercendo essa superioridade. Precisa exercer essa superioridade. O torcedor do Flamengo sabe que precisa exercer. Tanto que cobrou, né? Ao final do jogo contra o Botafogo, cobrou. E eu acho que está certo de cobrar. Mas eu, se fosse treinador do Flamengo, botava o que eu tenho de melhor para jogar essa partida no Maracanã, no meio de semana, pela Copa do Brasil. Vai todo mundo. Vai todo mundo. Até porque vocês não jogaram nada contra o Botafogo. Nem Tiripio jogaram nada. Nada de nada. Não jogaram nada. Os dois volantes do Botafogo jogaram de terno e sapato de cromo alemão. Tomaram conta no meio-campo. Povoaram o meio-campo, povoou o meio da defesa e o time do Flamengo não sabia o que fazer com a bola. Sabe o que o time do Flamengo foi fazer? Cruzar a bola na área. Cruzar a bola na área. É muito pouco para o Flamengo. Muito pouco. Então, se eu fosse treinador do Flamengo, botaria todo mundo para jogar, os melhores jogadores, porque uma vitória em casa traz tranquilidade, até para trabalhar para o Campeonato Brasileiro, traz paz com a torcida, uma boa Alguns vitória. ele não consegue pôr, né? Arrascaeta, o Cebolinha, se na cabeça dele for titular, não é isso? Não estão disponíveis para amanhã. É isso, não Não, tem o o melhor que ele Arrascaeta, não puder. tem o Eric, não tem o Cebolinha. E o Pulgar. Tem o Alan, tem o Dela Cruz e tem o Bruno Henrique. Isso. Para ocupar essas posições, né? Tá ruim? Eu não acho ruim, não. Ah, e tem o Gabigol aí, pô, pode pôr. Deixa eu ver se dá para ter alguma dica, alguma pista Olha aqui, o porque o Gabigol Flamengo aí. hoje soltou várias publicações, né, com esse retorno do Gabriel aos treinamentos, e um deles é o Gabi falando sobre o jogo de amanhã. Fala, Gabi. Estou feliz de poder estar voltando, estar com meus companheiros. É claro que ansioso para poder amanhã. Tomara que o Maracanã esteja lotado. Se eu puder fazer um pedido, eu espero que esteja lotado, que a torcida compareça. Agradecer todo o carinho que eles tiveram por mim, as mensagens, as bandeiras também nos jogos. Eu sempre me senti representado. Então, como eu falei, ansioso para amanhã, espero encontrá-lo. Espero o Maracanã cheio e o mais importante, que o Flamengo vença. Foi padrão ali, né? Espero encontrá-lo, mas ele agradece. A torcida do Flamengo fez bandeira, fez adesivo, fechado com o Gabi, né? Pedindo que a pena fosse revertida. Só para a gente esclarecer, não está anulada a pena do Gabriel. O Flamengo conseguiu um efeito suspensivo no CAS, no Tribunal Arbitral do Esporte, para que ele pudesse jogar bola. Ainda vai ter uma segunda votação internacional para definir se ele vai ou não ser punido pela fraude do doping, né? Ele não foi pego no antidoping, mas aqui no Brasil ele foi condenado em primeira instância por tentar fraudar o doping. A notícia foi muito boa para ele, assim, que foi 3-0, né? Os 3 juízes, acho que 2 ingleses e um suíço. Então, todos votaram, foi 3-0 a favor dele. Não sei se serão os mesmos, né, que vão votar depois definitivamente, provavelmente até não, mas é legal isso aí, né? Eu acho que tem uma informação importante nisso, Mauro e Pascoal. É Corte Arbitral do Esporte. Corte, eu estou chamando de tribunal, corte são similares, o tribunal do está acima, que é quem julga. É o TAS. Ele conseguiu no CAS. Obrigada, Pascoal. Então, o Tribunal do Esporte vai julgar. É uma outra instância, é uma outra circunstância. Sim. Então, é uma outra situação. TJD e STJD para a gente traçar um paralelo. Agora foi o CAS. E só para trazer uma informação aqui para ouvir vocês novamente, existe uma escolha no CAS. Um desses árbitros é indicado pela defesa, outro pela acusação e um pelo próprio CAS, né? Pela corte, não o tribunal. O Gabriel, e existe um custo para qualquer coisa que vai ao CAS. Esse custo é dividido entre as partes, ou seja, o Gabriel pagaria uma parte e a comissão de arbitragem pagaria, a comissão de arbitragem, que eu digo tribunal também, né? Pagaria uma outra parte. A comissão atrasou esse pagamento. O Gabriel pagou as duas partes e indicou o seu árbitro
inglês. O tribunal, quando ele fez o pagamento atrasado e ele foi indicar um árbitro, ele não pôde fazer isso. Porque lá entenderam assim, não, você não cumpriu com a sua obrigação, que era pagar o nosso custo até o dia tal, então esse árbitro agora já está indicado pela própria corte. Então, isso também modifica a questão, né? E eu acho que é mais um ponto falho para a gente internamente. Porque se você tem um caso que foi levado para lá, e você tem um pagamento para fazer, e você é um tribunal de arbitragem, você tem a obrigação de cumprir com o seu dever. Sim, claro. Mas esses defeitos acontecem em todos os cantos do mundo. Não só na Suíça isso, hein, minha senhora? Sim. É bom Ele lembrar. vai ser julgado, é óbvio que agora ele vai ser julgado por outras pessoas. Mas que saberão que foi 3-0 no CAIS. Então isso é interessante. E também não foi unanimidade a pena do Brasil. Não, foi pelo 5-4. contrário, foi um voto de Um voto de diferença. diferença. 5-4. Tudo isso tem ajudado no processo. Dito isso, eu acho que ele não começa jogando amanhã. Pronto. Mas dito isso, eu acho que ele tem que entrar no jogo sim. O Mauro Naves está com cara de informação, Mauro Naves. Dito você isso, que tem eu tenho a mesma informações, impressão boa. do Mauro, que ele vai começar no banco, a torcida vai pedir e ele vai entrar lógico. no segundo tempo da partida. É a minha impressão. Hoje tem gol do É a minha Gabigol, impressão. aquelas É faixas. legal. Ele já está convocando os caras para pôr todas as é faixas. o modo Tite de operar. É o modo Tite de trabalhar. Entendeu? Mas, repito, se eu fosse o Tite, colocaria o que eu tenho de melhor. Do Rossi ao Bruno Henrique. Os melhores em campo. Quais são os melhores? São Rossi, Varela, Fabrício Bruno. Quem que vai jogar ali de zagueiro? De zagueiro? Ué, ele Fabrício tem Bruno. o Léo, tem o Fabrício, tem Não. o Davi Luiz, tem o Ortiz. Não, vai jogar o Léo. Provavelmente. E na lateral esquerda vai Ayrton jogar Lucas. o O Ayrton. Ayrton Lucas, né? O Vinha não está pronto para jogar. Aí botaria... Não? O Vinha? Não tá pronto tem pra entrado jogar? Tem entrado pouco. Mas ele entrou bem Fez no um último gol, jogo. Mas acho que o Ayrton Lucas está na frente ainda. Está na frente ainda. Aí vai... Não tem o Pulgar. Tem o Alan. Alguém. Mas tem o Alan. Não Tem o Igor Pulgar, mas Jesus, tem o Alan. Tem o O Alan. Alan, o segundo volante, parece que Tem o joga. Gerson. O Gerson parece que joga bola, né? O Gerson, bom jogador, hein? Ó a boca cheia. Bom jogador. O Gerson, e aí vem... Ela Cruz Armando. Parece que ele joga um pouquinho também, esse rapaz. É do ramo. Aí na frente, os três da frente, normal. Os três da frente. Luiz Araújo. Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique. Bruno Henrique. Aí você vai falar assim, não, mas Os poupados. Tem que Os tirar. caras que estavam quase arrebentando, para vocês tem que ser titular e o Gabriel tem que ficar no banco. O Gabriel começa no banco. Isso é uma coisa que eu tenho convicção que vai acontecer. Mas ele vai entrar. Não tem chance melhor num jogo como esse o Gabriel entrar. A torcida aplaudir, fazer festa, o Flamengo ganhar bem. É o dia. Agora, cabe ao Amazonas estragar toda essa festa do Flamengo. Vai lá, tem Dentinho, tem Sassá. Pô, o Sassá só tem 30 Jô. anos, cara. Eu pensei Só que... tem 30 o Sassá já rodou era mais tanto que velho, já parece rodou. que é mais velho. Só que eu acho, o Bruno Henrique não quer dar chance pro azar. Pode ser que convençam ele. Pô, ele tá tendo uma oportunidade ótima porque o Cebolinha machucou. Então ele tá tendo uma oportunidade ótima de falar, pô... Porque Jogar quando na ele machucou, posição o dele. De Cebolinha repente, tomou lugar. o Cebolinha tomou quando ele machucou e falou, agora eu vou tomar de volta. A não ser que o convença, não, você está muito desgastado. Não sei, né? Ficou tão em evidência as coisas. Eu não vejo os outros times poupando tanto, mas o Tite com a ciência lá tem poupado. O Bruno quer jogar. O Pedro já ficou 2 jogos aí, mais ou menos, poupado. Então, gente, ele quer jogar. Ainda mais que o Gabigol chegando. E do lado direito, o Luiz Araújo, que sabe assim, pô, a hora que o Gerson estiver bem, o Arrascaeta, Quer dar o placar do jogo? vai. Ou amanhã? Não, né? Então só amanhã. Então vamos embora. Tá aí, galera, hoje tem Flamengo e Amazonas pela Copa do Brasil, jogo importante. E o Flamengo vai com tudo em busca de, quem sabe, né, uma boa vitória já nessa primeira partida, já encaminhar a classificação para a próxima fase. Um provável Flamengo, informação do Globoesporte.com, com Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Vinha e ali no meio campo, Alan, Gerson e o De La Cruz, Arrascaeta, que não pode jogar, está machucado. É um grande desfalque aí, né, para o Flamengo. Lohan no ataque, Bruno Henrique e Pedro. Esse é o provável Flamengo. A informação do Globoesporte.com. A notícia boa também, né? A volta do Gabigol. Ontem ele voltou, né? Já treinou lá no CT do Ninho do Urubu e está à disposição do Tite para esse jogo de logo mais. Acredito que se o Flamengo tiver mal ali na partida,
os torcedores já vão começar a pedir o Gabigol, até porque, né, tem muita gente aí com saudades, né, de ver o Gabigol jogando, jogador importante, e o torcedor, né, se o time não for bem, acredito que vai sim, né, pedir para o Tite colocar o Gabigol. O Flamengo não vem apresentando um bom futebol nas últimas partidas, né, teve essa queda aí nos últimos jogos, não vem desempenhando um bom futebol e o torcedor está cobrando bastante. A corneta, né, ali para cima do Tite já está soando muito alto. Então vamos aguardar esse jogo de logo mais. Torcer para o Flamengo fazer uma boa partida, quem sabe, né, conquistar essa vitória aí nesse primeiro jogo da Copa do Brasil, para já encaminhar a classificação, com todo respeito ao time do Amazonas, mas o Flamengo é muito favorito, né? Com o time que tem, com os jogadores que tem, é obrigação fazer uma boa partida e conquistar, né, uma boa vantagem para o jogo da volta. Mas vamos aguardar, né? O Flamengo, como eu falei, não está jogando aquele bom futebol, mas quem sabe hoje, né, uma ótima partida aí para o torcedor, para o time, desculpa, dar uma resposta para o torcedor, conquistando uma boa vitória jogando em casa diante da sua torcida e contando também aí com o retorno do Gabigol. Provavelmente hoje ele vai entrar aí nessa partida, ali não vai entrar de titular, né, mas no decorrer do jogo provavelmente a gente vai ver, né, o Gabigol jogando dessa partida de logo mais. Aproveita e já deixa seu palpite nos comentários. Se não é inscrito, se inscreva. Valeu e até a próxima, galera.